Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós e que as misericórdias do Senhor estejam nos fortalecendo, nos seguindo a cada instante da nossa vida. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril, e nós temos aqui mais um capítulo do segundo livro dos Reis, que estamos trazendo através deste estudo para você aí no celular, onde você estiver nos acompanhando. E esse capítulo, ele tem várias partes. Primeira parte, Jeoacás e Joás, reis de Israel. Depois, Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. Lá, a partir do verso 20, fala da morte de Eliseu, e assim concluindo o estudo desse capítulo. Diz lá o texto sagrado: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, rilhando-os. Ora, o mais dos sucessos de Jeoacás e tudo quanto fez, mais e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos sucessos de Jeoás e tudo quanto fez, mais e o seu poder em que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Uma coisa interessante que nós observamos aqui, sempre esta palavrinha: e fez fulano mal o que era mal aos olhos do Senhor. Porque os homens têm que fazer coisas ruins aos olhos de Deus? Porque até hoje nós vemos a humanidade
vivendo uma vida negativa aos olhos de Deus, porque nos nossos meios nós vemos pessoas que não querem agradar a Deus, antes querem viver no pecado, querem se entregar ao pecado, fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Que pecado terrível foi esse que veio se perpetuando de geração em geração até os nossos dias? Estamos vivendo aí situações, circunstâncias, consequências causadas pelo pecado da humanidade. Aqui nós vimos um momento em que Jeoacás clama ao Senhor pelo povo. Jeoacás viu a aflição do povo, a situação, o erro, o pecado, por causa de um rei que não agrada ao Senhor e se deixa levar pelo pecado. Jeoacás clama ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor. O Senhor, pela sua grande misericórdia, ouve e traz assim um benefício ao povo, mas o povo persiste no pecado, o povo persiste em viver o mal, como estamos vendo nos nossos dias. Depois, aquele rei morre, vem outro, aquele morre, vem outro, e todos eles fazendo aquilo que não era bom aos olhos de Deus. Por que não nos entregar ao Senhor? Por que não nos oferecer ao Senhor como um hino que nós trouxemos no início? Que diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Submisso à vontade de Deus, porque o povo não faz isso. O que nós precisamos então fazer? Não é à toa que a Bíblia nos declara lá, em palavras de pecadores, quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém quer dar crédito à nossa pregação. Vamos conseguir ver aqui sobre a enfermidade de Eliseu. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios com a flecha até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O profeta de Deus diz ao rei o que deveria fazer. Mas a presunção do rei não dá ouvidos à voz do profeta de Deus. Não faz como ele havia ordenado que fizesse. Atira as flechas e elas ferirão os soldados inimigos. Agora atira a flecha contra o chão. E ele se limitou a fazer pouco. Às vezes nós perdemos bênçãos porque nos limitamos a fazer pouco. Há um ditado que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Às vezes não somos tão abençoados porque oramos pouco, optamos pelo mínimo.
quando deveríamos optar pelo máximo, orar durante todo o dia, mas não, nos cansamos facilmente. E assim o rei poderia ter mais bênçãos, ser melhor sucedido, mas não foi, porque não atentou para a voz do profeta quando lhe falou. A partir do verso 20, vamos falar da morte de Eliseu. Assim encerrando o estudo do capítulo 13. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, e ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. A misericórdia do Senhor tem sido grande para conosco. Ah, se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, ó, diga a Israel, quem nos daria o livramento? Quem nos socorreria nas nossas aflições? Quem derramaria sobre nós a sua graça? Só Deus, um Deus poderoso, um Deus amoroso pode agir assim conosco. Deus é Deus. Deus teve misericórdia do seu povo mais uma vez e não permitiu que eles fossem eliminados da terra, mas deu-lhes condições de se reerguer. Meu amigo, se você está enfraquecido, se você está desanimado, confia em Deus, clame a Deus, busque a Deus. Ele vai te fortalecer, Ele vai te reerguer, Ele vai trazer para você um renovo para a sua vida. E você vai continuar a viver bênçãos e bênçãos na dependência do Senhor. Que nós possamos aprender com esses ensinamentos da palavra de Deus. Que nós possamos entender o quanto nós necessitamos do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, como somos dependentes do Senhor e como necessitamos da graça e misericórdia do Senhor. Continua nos fortalecendo, nos abençoando, Senhor. Derrama sobre nós as Tuas misericórdias. A Tua palavra diz que, graças às Tuas misericórdias, nós não somos consumidos todos os dias. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia do povo da Ucrânia, ó Deus, vem sendo abatido pela impetuosidade da Rússia contra eles. Ó Deus, abençoa os nossos missionários nos campos, sofrendo as perseguições religiosas. Dá a eles força, sabedoria para anunciar a Tua palavra, ó Deus. Que vidas possam ser salvas para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa as nossas famílias, todos os nossos familiares. Fortaleça-nos, ó Deus. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Dê sabedoria aos Teus filhos, sabedoria na escolha do novo obreiro, Deus. Dirige os seus pensamentos para o bem. Abençoa, Senhor, cada família, cada membro da Tua igreja, Senhor, nas suas aflições, nas suas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus.
nas nossas caminhadas e perdoa os nossos pecados. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O próximo hino: de ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Sim, teu divino amor dá paz ao coração. Só o teu divino amor. A segunda estrofe desse hino diz: ó, dá-me, meu Jesus, fruir teu rico amor e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Que nós assim possamos andar submissos à vontade do Senhor, trilhando na luz do Senhor, fazendo brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo neste mundo que está mergulhado nas trevas do pecado. Assim, queridos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico em sua casa, trazendo para você mais um capítulo do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, o capítulo 12. E aqui, nesse momento, nesse ensinamento, quando aprendemos, digo capítulo 13, quando aprendemos um pouco do que o profeta Eliseu fez e chegando ao final da sua vida. No próximo capítulo, na próxima semana, estaremos estudando o capítulo 14. Capítulo 14 fala de Amazias, que Amazias mata os matadores de seu pai, e depois vai falar do reinado de Jeroboão II. Mais um capítulo do livro dos Reis. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja conduzindo os seus passos. Que você possa andar na vontade, trilhar os caminhos do Senhor, viver nos preceitos do Senhor. E lembre-se, amanhã, quarta-feira, dia de estarmos na casa do Senhor. E queremos convocar principalmente as mulheres para o ensaio do musical de Páscoa. Amanhã, após o culto, nós teremos o ensaio do musical de Páscoa. Lembre-se, é bom cantar louvores ao Senhor. E queremos também clamar, pedir que todos estejam orando pela Bruna. A irmã Ana foi ontem para o Rio de Janeiro, não sei se amanhã ela vai estar. Creio que amanhã nós não teremos o ensaio, porque ela deverá estar no Rio de Janeiro junto com a Bruna. Havia uma perspectiva de que a Bruna hoje fosse internada para cirurgia, uma cirurgia muito delicada. Queremos que você esteja nas suas orações, clamando ao Senhor pela vida da Bruna, para que as misericórdias do Senhor possam
ser com a Bruna, restaurando a sua saúde e sarando ali a sua enfermidade através do tratamento, através da cirurgia. E que a vontade do Senhor possa superabundar em nossas vidas. A todos, uma boa noite, um bom sono e até amanhã pela manhã, com nova reflexão da manhã, a nossa devocional com você no seu lar. Fica com Deus, queridos.